começa a preocupar com o futuro também, né? Porque o militar, ele vive de planejamento, né? A gente treina tudo que a gente vai fazer, a gente planeja para depois executar. Mas essa gestão de emoção, ela faz com que a mulher, ela se sobressaia, porque hoje a gente consegue, por exemplo, chorar e retornar para o posto que a gente tem. O operado, ele precisa entender que é um relacionamento que é muito mais importante não mostrar para ele sobre os produtos que a gente tem, porque a gente tem bons produtos na Copeng. Sim. Mas a gente precisa mostrar que a experiência na Copeng é boa. Olá, cooperado e não cooperado, como vai? Tudo bem? Eu sou a Gabi e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira do país no segmento da segurança pública. Vamos começar o nosso episódio agora e siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos episódios que está aqui no YouTube e também no Spotify. É importante a sua participação com a gente, viu? E o tema de hoje é sobre mulher, mês das mulheres, é mulher influenciando o mercado. E as convidadas de hoje são Ellen Santos, assistente de marketing da Copeng, Cássia Antero, analista de investimento da Copeng, e a Sargento Yara, representando o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Roda a vinheta, Brasil! E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng, que estamos aqui na segunda temporada já. Que coisa boa! Antes de iniciar, vocês já sabem, sigam-nos em nossas redes sociais. A sua, não é só para seguir, mas a sua participação é muito importante para nós. Então comenta nos nossos vídeos aqui no nosso podcast, mande sugestões e acompanhe também no Spotify. Mês de março, mês das mulheres. Gente, essa mesa tá linda. Ai, do jeitinho que eu gosto. E ao meu lado, uma pessoa diferente, especial. A nossa Ellen Zita, que a nossa Ellen é a nossa assistente de marketing lá da Copeng. Seja bem-vinda, amiga. Bate aqui. Obrigada, Gabi. É uma honra estar aqui nesse podcast, né? Eu tenho acompanhado do lado de fora hoje. Sempre, né? A Ellen tá aqui com a gente todos os dias, só que lá nos bastidores, acompanhando a gente, mandando sugestões, mandando também todos os comentários dos nossos seguidores, né, Ellen? Isso. Tá gostando? Eu tô gostando, é uma experiência muito boa. Tô fazendo direitinho? Marketing, sim. fala pra mim. A Gabi sempre arrasa. Não conto vocês. Isso. E a nossa excelentíssima, todo mundo tá acostumado com esse rostinho que tá aparecendo de vez em quando, falando de investimento. Cássia Antero, que bom estar aqui na mesa com a gente como convidada. Muito obrigada, Gabi. Estou muito animada, não só porque é o mês das mulheres, mas também para a gente poder conversar um pouquinho de um tema tão importante para a vida de todos, que é investimentos. Que legal, muito bom falar sobre isso, tá? Tô precisando de você. Então, pode inclusive, contar. tá? Porque eu tô precisando entender um pouquinho dessas coisas, né? De investimento. É uma coisa muito importante, mas a gente deixa para depois. Pode contar com a gente, com a nossa assessoria, porque quem investe no Cicobi Copeng investe melhor. Isso aí eu tenho certeza. E meninas, essa mesa tá bonita, não tá? Tá sim. Essa farda maravilhosa, né? É muito linda. É linda, né? Muito bem representada. Destacou a nossa mesa aqui. Né? Seja bem-vindo, bem-vinda, Sargento. O Yara. Isso. Sargento Yara, seja muito bem-vindo. É um prazer estar conosco aqui, viu? Eu acho, assim, que você tem que voltar mais vezes. Essa é a primeira vez, mas a porta tá aberta, tá? Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de dividir a mesa com vocês, né? Pra gente poder partilhar algumas experiências. E eu tô à disposição. Convidando, a gente vem. Ai, que legal. Que bom, né? Que mesa bonita, agradável. Estamos no mês das mulheres e nada melhor do que falar do protagonismo da mulher no mercado de trabalho, né? Nós temos aqui 4 mulheres que estão aí na empreitada, cada uma tem uma profissão e uma profissão fora da profissão, né? Que é ser uma dona de casa, mãe, né? Que a Cássia é mãe, dona de casa também ou não? Eu sou mãe. Não é mãe ainda não? Ainda não? Ainda não. Eu sou mãe do Thor, né? Mãe de pet. Se valer, né? Eu levo esse título, mãe de pet. Gracinha. E muitas de nós mulheres, né, que têm uma atuação aí no mercado de trabalho, né, nas suas vidas mesmo, como protagonistas de sua própria trajetória, né, de vida. E aí eu gostaria de falar um pouquinho disso. Eu acho que é tão gostoso, né, quando é uma mulher falando de si mesma, falando assim do seu percurso de vida. E eu gostaria de começar com a Ellen, né, Ellen? Fala um pouquinho de você.
né? Conta um pouquinho. A gente estava aqui nos bastidores, conhecendo uma outra aqui um pouquinho. E você tem aí um percurso dentro da Copeng no marketing, né? E a única mulher do marketing lá hoje, né? Sim, eu sou a única mulher. Que legal. Conta um pouquinho pra gente. No marketing, eu comecei há quase 3 anos. Em maio agora, faz 3 anos que eu trabalho no marketing da Copeng. E quando eu entrei, a Copeng estava passando por uma fase de transição, né? Nesse processo de estratégias mesmo, para divulgar mesmo o nosso público-alvo de uma forma mais efetiva. E desde lá a gente tem trabalhado essas estratégias. Tem uma parte da modificação que a gente fez, né, das agendas e calendários, da atuação da Copeng junto ao próprio cooperado, né, que tem esse relacionamento, né, com o cooperado. Aqui o podcast, ele é uma realidade desse trabalho que a gente tem feito desde esse tempo, né, que o podcast da Copeng tem 2 anos, né. Então, eu tenho atuado nisso, nesse desenvolvimento do marketing para se aproximar mais do cooperado. Porque o cooperado ele precisa entender que é um relacionamento que é muito mais importante não mostrar para ele sobre os produtos que a gente tem. Porque a gente tem bons produtos na Copeng. Sim. Mas a gente precisa mostrar que a experiência na Copeng é boa. Até que a experiência de isso. É a cooperativa voltada para o segmento, né, da segurança pública. Então, nada melhor do que deixar confortável, nesse sentido, o cooperado que a gente entende do mercado, a gente entende da vida, do cotidiano ali, do policial militar, do bombeiro militar, né? Verdade. E quais desafios, assim, que você percebe? Eu vou falar de mim, porque... Apesar de ter 2 militares na família e namorar um militar também, para mim foi um pouco desafio inserir nesse meio, né? E para você sentiu-se um desafio como mulher? Eu tenho alguns parentes que são militares. E eu já tenho. Em casa, já, né? E aí eu venho eu trabalhei na cidade administrativa, então eu sou acostumada a lidar com servidores públicos. Então, assim, nessa parte de militares, como é já da minha família, eu já tinha o costume. E eu gosto bastante, assim, desse meio. É diferente, né? Eu gosto, é diferente. E você, Cássia, o que você tá achando? Olha, a minha experiência na Copeng está sendo, assim, muito... enriquecedora, né? Porque é um público que eu não tinha muito contato, apesar de ter um militar, né? Eu tenho... Meu cunhado é militar, mas eu não entendia muito desse mundo. Então, para mim, está sendo uma imersão muito grande, um aprendizado diário e muito desafio que a gente tem, e isso é muito bom, né? A escolha profissional que eu fiz, que se a gente parar para pensar, era um mercado até muitos anos atrás dominado muito por homens, né? Que era o mercado financeiro, até minha graduação. E quando eu fiz economia, eu levei muito choque quando eu cheguei lá, porque tinha mais homens do que mulheres. Né? É mesmo? Tinha. E eu fiz uma graduação também de marketing, que era ao contrário, né? Quando eu chegava lá, era mais mulheres do que homens. E na economia, não. Quando eu cheguei, falei, gente, tem mais meninos aqui do que mulheres. Então, o mercado financeiro, ele está passando por essa transição diária, onde que as mulheres estão conseguindo, né, alcançar seu espaço, mostrar, né, que elas têm um papel forte aí de liderança. E cada dia mais, quando a gente vê mulheres nos cargos, assim, que antes era predominantemente de homens, né, tanto na diretoria, tanto na gerência. Hoje a gente está aqui mostrando que a gente pode estar realmente onde a gente quiser. Ai, que legal, né? E o seu nome é muito diferente, Yara. Por isso que aquela hora eu falei assim, deixa eu fazer uma cola, porque vai que eu falo errado. Tudo bem. O Yara, né? Isso. Lindo o seu nome. Obrigada. Sargento Yara, eu tenho uma curiosidade, assim, para poder perguntar para uma bombeiro militar, né, que está aqui representando muito bem o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E como que é para mulher, assim? E conta também para a gente um pouquinho da sua trajetória de vida, sinta-se à vontade até... o seu percurso até chegar no Corpo de Bombeiros, quais foram os desafios, porque eu já vi alguns vídeos, eu imagino assim, gente, imagina uma mulher fazendo tudo isso, que legal, né? Eu acho muito bacana. Bom, eu tenho 33 anos e estou há 14 anos no Corpo de Bombeiros, né? Eu entrei com 19 anos e entrei no curso de formação de soldados lá em 2010. Em 2014 eu fiz o curso de cabo, me tornei cabo. Em 2015 fiz o curso de sargento e hoje, atualmente, eu sou segundo sargento na corporação. Nessa minha trajetória, eu passei por diversos tipos de serviço na corporação, né? O bombeiro, ele atua em diversas áreas, não só nas áreas de salvamento, tem a parte administrativa também. Eu já tive a oportunidade
oportunidade de trabalhar, tanto aqui na capital quanto no interior, né? No interior eu atuei como chefe de guarnição, eu já era sargento, eu atuava como chefe de guarnição nas ocorrências operacionais. E no bombeiro a gente trabalha em todas as áreas. Então, a gente trabalha na unidade de resgate, a gente trabalha fazendo salvamento em incêndios, né? Os salvamentos terrestres, aquáticos. Então, a gente utiliza aí, a gente pode utilizar, a gente se vale, né, de todas essas técnicas aí para poder fazer os salvamentos. Para mim é uma oportunidade de crescimento, né? No bombeiro eu enxerguei um campo muito grande de atuação e, obviamente, cada um tem uma especialidade. Sim. Atualmente eu sou instrutora de atendimento pré-hospitalar, é a área que eu mais atuo, né, na corporação como instrutora de legislação institucional também. Então, legal. Lá eu abri um campo muito grande, então, além de atuar, né, na rua, poder trabalhar na administração. Eu trabalho atualmente na Academia de Bombeiros, que é onde faz a formação dos bombeiros militares, né? Tanto oficiais quanto praças. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar na seção de comunicação organizacionais, que é onde faz lá as solenidades, que passam inclusive no Instagram, né? Que é divulgado aí para a população poder ver. E atualmente eu trabalho lá no RH. Então, o bombeiro me possibilitou isso, né? Um campo, um leque muito grande e atuar em diversas áreas, tanto operacional quanto administrativa. É um crescimento gigantesco, assim. É muito legal escutar, assim, esse leque, porque a gente que está de fora e não conhece, eu acho que é a realidade para muitas pessoas que não conhecem muito a profissão em si. Imagina o bombeiro só ali na rua, no salvamento, e não imagina as inúmeras opções e cenários que vocês estão inseridos, né? Até mesmo porque eu acho que ficou uma marca muito grande para a gente, né? Ainda mais para os mineiros, depois do que aconteceu em Brumadinho. E é legal quando você fala, não, a minha atuação tem um leque ali de opções que a gente pode atuar. E você já atuou em diversas, eu imagino, né? Sim. Em diversas áreas dentro do bombeiro. E como que você enxerga assim hoje? Tá 14 anos já de história, então tem muita história para contar. Um pouquinho. Né? Tem muita experiência, já passou por várias áreas. Quais os desafios de uma mulher dentro do bombeiro? Assim, no Corpo de Bombeiros, a gente chama lá, né, a 113, que é o número bombeiro militar dessas mulheres, que foram as primeiras, né, as pioneiras. Então, a gente só tem a agradecê-las, né, porque elas chegaram numa corporação que só tinha homens, então elas enfrentaram ali aquele primeiro baque, né, tanto para os homens, tipo assim, receberem aquelas mulheres e elas chegando num ambiente que é predominantemente masculino. Na época do meu concurso, nós éramos, as vagas para mulheres, né, eram 10%. Atualmente, a gente tem aí a ampla concorrência. Então, os próximos editais vão vir com ampla concorrência. Então, não vai ter essa distinção, essa porcentagem de vagas para homens e mulheres. Quando eu entrei, já tinha, né, algumas escolas de bombeiros já tinham entrado, como eu entrei em 2010. E essas primeiras mulheres, elas foram traçando um caminho ali, né, e facilitando a nossa trajetória. Elas enfrentaram os primeiros desafios, mas ainda assim o Corpo de Bombeiros é predominantemente masculino, né? Mais de 90%, porque inicialmente eram só homens, mas é uma instituição que eu sou apaixonada em trabalhar. Sem dúvida. Lá nós temos pessoas sensacionais, nós temos homens que estão aprendendo também com as mulheres e mulheres aprendendo com homens, né? É uma relação de cooperação. Nós somos realmente muito, né? E nós somos realmente um corpo, né? A gente está ali para se ajudar. Então, se a gente tem pessoas ao nosso lado, pessoas boas, a gente só tende a crescer, né? Existem desafios, mas eu acredito que os desafios eles vêm em qualquer área da nossa vida. Então, toda vez que a gente encontra uma coisa nova, né? A gente vai pegar ali a pessoa mais apta a desenvolver aquilo ali. Eu acho que a gente tem que colocar para desenvolver, né? A gente aprender a alocar melhor os nossos recursos humanos, as nossas habilidades, e aí a gente acha uma área dentro de uma instituição, dentro de uma cooperativa, uma corporação que seja, e a gente atua da melhor forma possível. É interessante isso, porque como que é legal, né? Mulheres que começaram lá atrás, né? E enfrentaram e deixaram um legado para que nós, enquanto mulheres hoje, pudéssemos aproveitar, usufruir, né, de um legado também e carregar essa bandeira de coragem, né? E é interessante também porque eu acho que o olhar da mulher ele faz toda a diferença. Eu trabalhei no marketing e aí tinha algumas ações que elas tinham que ser feitas, produzidas e desenhadas, algumas estratégias que era
tinha homem. Mas quando tem uma mulher, faz toda a diferença, porque é um olhar diferente, é uma sensibilidade, né, mais calorosa, é uma escuta, né, Ellen, que a gente tem, uma percepção que às vezes, não que o homem não tenha, mas se tiver uma mulher ali do lado, acho que tem um toque, não mais feminino, mas tem um outro toque, um outro ar. Você percebe isso também no marketing? Eu percebo, sim, lá na Copeng, a diferença que a gente tem, assim, no nosso trabalho, a gente tem uma capacidade de como que eu posso dizer? Eu vou aqui. Uma capacidade porque a mulher, ela é mais delicada, ela tem uma criatividade um pouco mais, assim, ela abraça mais as oportunidades nessa parte do endomarketing, que a gente tem que perceber o lado do funcionário, né? O lado das pessoas que estão ali com a gente, essa capacidade de empatia, essa coisa materna, eu acho que aproxima a gente das outras pessoas, né? Sem dúvidas, isso é muito legal. Tem uma sensibilidade maior. Igual a Sargento Yara tinha falado, se eu não me engano, foi ano passado que teve o aniversário das bombeiras, né? Da primeira turma. E tem a Coronel Daniela, que ela escreveu uma frase para o convite. Ela falava assim, que mais importante do que ser a primeira bombeiro é existir mais bombeiras, é não ser a última bombeira. Ah, é legal. E essa sensibilidade, quando eu li aquele texto, eu pensei assim, nossa, é uma visão diferente da corporação. De dar continuidade, né? Aquela turma ali, ela trouxe uma visão diferente da corporação. E eu estive na festa de formatura dela, na festa de comemoração. Desse aniversário ano passado. E foi, assim, emocionante. Tudo que eles fizeram naquele processo. As militares, muitas militares emocionadas, né, em serem homenageadas. A Major Adriana, da Fundação Salvar. E, assim, é muito lindo ver essa sensibilidade da mulher no bombeiro e em todas as áreas onde a gente pode atuar. E quanto contribui, né? E contribui bastante. Para fazer a diferença. E é legal ver quanto que as mulheres estão cada vez mais protagonistas no mercado. E mulher, gente, vamos lá. Mulher é diferente. Mulher tem que trabalhar, tem que dar conta de casa, conta do marido, conta dos filhos. Não tem como, né, Cássia? Você que é casada, né? Eu imagino, assim, que você deva viver tudo isso, assim, com tanta intensidade e tá de pé. E consegue fazer muito bem feito. Pois é, esse ponto que você falou é interessante, eu vou levar para minha área, tá? Por essas tantas habilidades, a mulher hoje, ela consegue investir melhor, tá? Eu falo muito assim, a mulher, ela tem um olhar mais crítico, né? Ela é mais detalhista, ela para pesquisar, ela para fazer o orçamento da casa, diferentemente, né, do homem, que ele já é um pouco mais para a hora, ele vai fazer aquele negócio na hora. E a mulher não, ela já pesquisa mais, ela já tem um cuidado. É desconfiada, né? Desconfiada. Então ela quer fazer igual você falou, pesquisa mais, quer fazer um Exatamente. orçamento. Ela respeita muito o seu perfil, né? Então isso faz com que as mulheres hoje, ela dominou muito o mercado, não só o mercado financeiro, mas nessa questão de investimento também. Então, a gente está tendo um crescimento exponencial de mulheres investidoras. Isso se deve muito a essas características mesmo da mulher, né? Dela também conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a mulher, ela tem que pensar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que sair para trabalhar. Se tiver filho, eu tenho que cuidar do filho. É muita atividade e ela ainda consegue parar para cuidar das finanças. Consegue colocar o dinheiro para trabalhar para ela de uma forma muito assertiva, né? Então, eu gosto de destacar esse ponto da mulher. A mulher no investimento, ela está mostrando que ela consegue, sim, ocupar um espaço que era predominantemente masculino, né? Hoje, na B3 mesmo, em ação, a gente vê um crescimento hoje de 26%, né? Das pessoas que fazem investimento na B3 é mulher. Então, isso mostra que realmente a gente já está ocupando esses espaços que antes não era visto como uma opção para a mulher fazer. Então, você percebe hoje, ninguém melhor do que você, né? Para dizer que está crescendo, né? A mulher investidora. A gente consegue perceber que há um crescimento muito grande. Quando que você percebeu, assim, que aconteceu um rompante ali, talvez um crescimento mesmo da mulher nesse mercado, a mulher que investe, a mulher que se preocupa? O que você acha, assim, na sua percepção? Então, esse crescimento está se dando muito ao mercado de trabalho, né? Então, as mulheres estão ocupando, né, mais cedo, né, o mercado, está trabalhando antes, né, está estudando, mas ela sabe que ela quer conquistar aquele espaço, aquela independência financeira, e com isso, ela já está colocando o dinheiro dela para trabalhar para ela. Então, ela já consegue poupar mais, né? Isso é bacana porque
porque ela começa a trabalhar cedo e já começa a tirar aquele dinheiro para fazer um investimento. Nem que seja uma opção mais simples, né? Mas hoje ela está conseguindo fazer isso. Então, eu te responderia essa pergunta, Gabi, juntamente com a crescente do mercado de trabalho feminino. Ai, que legal. E Yara, sabe que eu tinha reparado, estava conversando com ela no episódio anterior, nos bastidores, que com esse relacionamento que a gente tem com o militar, eu percebo, você mais ainda, né, Cássia, que o militar em si, vamos falar do servidor da segurança pública, eu percebo que eles estão inserindo cada vez mais no mercado de investimento. Eu acho que hoje, com essa questão do acesso à informação, né, a gente acaba aproveitando para utilizar a internet a nosso favor. Claro. Então, a gente vem e consegue ter mais acesso à informação, buscar e investir melhor, né? Entender também o nosso cenário, saber onde é melhor alocar, né? Fazer a reserva de emergência, fazer tudo, né? Então, a gente começa a preocupar com o futuro também, né? Porque o militar, ele vive de planejamento, né? A gente treina tudo que a gente vai fazer, a gente planeja para depois executar. Então, não tem por que não fazer isso na vida financeira também, né? Então, a gente tem que ter essa segurança ali na vida financeira também. Você colocou a palavra-chave para o mundo de investimento, que é o planejamento. Então, se a pessoa que não consegue se planejar, ela não consegue poupar. Uma coisa anda junta, né? E a gente percebeu isso até mesmo na pandemia. Acho que a pandemia, ela trouxe, lógico que foi, né, é negativo, né? Claro, a gente se deparou aí com tanto cenário ruim, mas tanta coisa, tanta chave que virou com a pandemia, e uma delas, das inúmeras, eu acho que inclusive esse clarear para a segurança, para uma reserva. Eu não posso pensar só no hoje, eu preciso trabalhar. E a mulher, eu creio, assim, que se deparou, como homem também, mas se deparou muito com isso, né, Cássia? Assim. Com certeza, por causa do orçamento familiar, né? Porque hoje, por mais, né, que a mulher seja casada, as informações ou as decisões são tomadas muito por elas, né? O que vai gastar, o que precisa no orçamento doméstico, e isso assustou. E como a sargenta explicou, de fazer uma reserva de emergência, isso é muito cultural. O brasileiro não tem essa cultura de poupar. O brasileiro, ele pega o salário dele e ele gasta aquele valor todo. E hoje, com acesso à informação, as pessoas estão percebendo. E com a pandemia, como você bem colocou, teve um baque, né? Muita gente ficou sem renda, principalmente os profissionais autônomos, né? Não podiam sair para trabalhar. Então, como que se dá isso? Hoje as pessoas planejam, falam, não, eu preciso ter uma reserva, porque se acontecer alguma coisa inesperado, eu vou conseguir me manter. Né? E essa reserva ela é muito importante, as pessoas pensarem em ter 1 ano, 2 anos, por que não, de salário guardado, né? Que seria aí um planejamento ideal. Legal. Inclusive, eu vou aproveitar este momento porque o papo está muito bom, mas eu vou abrir aqui para o nosso Minuto Investidor com a nossa digníssima Cássia Antero. Então, hoje nós vamos passar 2 dicas muito legais aqui para quem está iniciando nesse processo de investimentos. Uma delas é dentro do nosso app, do Cicobi, né? Dentro do quem tem a conta com a gente, Cicobi Copeng, dentro do aplicativo, nós temos um guia do investidor. Esse guia, gente, tem vários manuaizinhos, vários treinamentos. Treinamentos curtos, que não vai tomar muito seu tempo, onde que ele vai te dar um passo inicial para começar a investir. É uma série muito legal, tem vários lá. Cássia, eu já estou um pouco mais à frente, eu não estou iniciando, eu já estou com um pouco mais, sou mais avançado, tenho um perfil mais arrojado, nós temos um guia para todos os perfis. Então, entre lá dentro do app. Se você não é nosso associado, nos procure, tá? Nós estamos disponíveis nas agências, neste endereço, nesses telefones que vai aparecer para vocês aí na tela. Por favor, pode nos procurar que a gente está à disposição. E outra dica que eu gostaria de dar é sobre o nosso RDC, que é o nosso Recibo de Depósito Cooperativo. É um produto exclusivo de cooperativa. Ele equipara muito, né, para as pessoas conseguirem fazer uma relação ao CDB, tá? O Certificado de Depósito Bancário. A gente tem 2 opções de fazer o prefixado, para que você já sabe uma taxa definida, tá? Indicado mais para longo prazo, para quem tem esse horizonte de poder aguardar um tempo maior desse dinheiro guardado. E nós temos o pós-fixado, que acompanha um indicador, que é o DI. Tá? Ele vai apresentar para você uma liquidez, ou seja, o seu recurso ele pode ser movimentado, né, a qualquer momento, ele não fica preso, e a gente está em ótimas taxas, tá? Uma rentabilidade bem competitiva. Nos procure que a gente está à disposição, tá? Para esclarecer dúvidas e para você também ser o nosso futuro associado.
Gente, a Cássia é maravilhosa, né? Eu tenho orgulho dessa mulher. Eu tenho que colar mais perto dela, porque ela me inspira. Vai dar certo. Nós vamos prosperar juntos. Isso aí. Gente, mas sabe o que eu percebo? Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu sou uma mulher de 33 anos, sou formada em psicologia. E hoje eu atuo em diversas outras, eu tenho, como diz, eu tenho vários CNPJs. E aí eu vou usando uma habilidade de algumas missões que eu exerço hoje, por exemplo, aqui numa mesa de podcast. Mas eu vou falar assim, a minha percepção, que eu acho que vai a questão de princípios e valores. O que eu percebi? Eu percebi que a mulher hoje, ela se cobra muito, no meu caso, tá? Mulheres mais no meu perfil. A gente precisa ser mais independente. Não sei, assim, eu percebo por quê. Porque a gente nota uma inversão de valores muito grande entre o homem e a mulher. Então, eu estava no meu condomínio, eu vi um televisor que estava falando sobre a mulher que é mãe solteira, né? Que a mulher mãe solteira, ela tem mais estresse, mais ansiedade do que as demais, porque ela tem essa carga sozinha, né? E a gente não pode romantizar isso, achar que tá o mundo perfeito, porque não é. É uma carga sozinha de cuidar, criar um filho, ser pai e mãe. E aí, eu noto isso na minha trajetória de vida, que eu sou de 91, eu percebi assim, que de uma geração para outra a gente mudou muito rápido. Onde eu percebi que alguns, né, homens, eles começaram a não ter esse protagonismo como homem, e a mulher começou a ter que fazer tudo, dar conta de tudo sozinha. Né? E por esse motivo, por exemplo, eu fiquei solteira por um tempo, porque eu tinha que ter meu apartamento, eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar das minhas coisas, tinha que fazer... Eu falei assim, a gente sabe uma coisa, não vou casar, não. Aí depois eu falei assim, não, agora eu vou casar, agora eu vou mesmo casar, Ellen. Agora eu sou sua parceira, tá? Isso aí, Gabi. E aí eu percebo que há uma inversão de valores muito grande. E eu olhando assim, não estou generalizando, quero deixar muito claro isso, mas eu percebo isso. E a mulher, ela está tomando essa frente mais do que os homens em si, exatamente por não terem essa presença masculina para ocupar o seu devido lugar e a mulher ter o seu devido lugar. Ô, Gabi, eu achei muito bom você tocar nesse assunto, até mesmo porque acho que todas aqui têm uma mulher forte por trás, né? Sim. A gente sempre tem algum exemplo, e depois eu vou até perguntar para a sargenta, dentro da corporação, também na vida, se ela tiver, para nos falar uma mulher que inspirou ela, né? Até ela seguir esse caminho, a Ellen também. Mas, assim, no meu caso mesmo, você exemplificou praticamente a minha vida, né? Minha mãe foi mãe solteira. Minha mãe criou 2 filhas sem ter um respaldo, né, da presença masculina. E minha mãe sempre deixava muito claro, né, Cássia, seu pai, ele teve a escolha, ele não quis ser pai. E isso não vai inviabilizar eu de ser mãe. Então, assim, foi uma escolha do meu pai não querer assumir as filhas, e minha mãe pegou essa carga para ela. Então, assim, a minha mãe, ela tem a 4ª série. Ah, olha só. Então, assim, foi uma mulher que, para mim, é exemplo. Guerreira. E eu levo ela, assim, para minha vida. Então, assim, de não desistir, de nos ensinar valores, de falar assim, Cássia, se você quer alguma coisa, trabalhe para conquistar. Ela não vai cair do céu. Então, ela acabou criando 2 filhas muito fortes nesse quesito, né? Sim. Da gente saber o nosso papel, de eu saber o que eu quero e de eu buscar aquilo ali. Então, isso que você falou é muito válido. Acho que todas as mulheres, né, que estão nos assistindo, os homens também, a gente tem uma mulher muito forte por trás, uma mulher que nos inspira, uma mulher que faz a gente querer seguir o caminho, o exemplo e a dedicação. Eu vejo o pessoal falando muito sobre sexo frágil, né? E eu me vejo como uma mulher, assim, muito forte, porque eu tive que dar conta de muita coisa sozinha, assim como sua mãe, assim como vocês, né? Mas a gente tem que entender também que a gente não consegue estar forte o tempo todo, né? E a gente não tem que ser também. Tem a gestão da emoção. Sim. Isso a gente não pode inviabilizar. Tem dia que a gente não vai estar bem, pronto. É um fato, né? Mas essa gestão de emoção, ela faz com que a mulher, ela se sobressaia. Porque hoje a gente consegue, por exemplo, chorar e retornar para o poço que a gente tem. Né? Eu posso ir lá no banheiro e chorar, porque eu sou humana. É natural. É comum, né? Questão de hormônios também, né? E nada inviabiliza de eu ir ali chorar e voltar e continuar fazendo aquilo que eu preciso fazer. E você estava falando sobre essa questão de mulheres que inspiram. A minha maior inspiração é minha própria mãe, assim, sabe? É uma mulher... Eu tenho meu pai, minha mãe, é um casamento... Eu tenho uma família estruturada.
E eu sei da representatividade da mulher, do homem, encaixados em seus devidos lugares. E eu não tive inversão de valores de forma alguma nesse tempo. Mesmo que eu tive que ser bem independente uma parte da minha vida, mas eu não deixei de seguir o exemplo deles. Né? Que eu não levanto nenhuma bandeira. Mas eu tenho esse olhar, homem e mulher, nos seus devidos papéis, assim, respeito muito bem isso. E minha mãe tem um respeito muito grande pelo meu pai. É uma mulher forte, que trabalha até hoje, sempre trabalhou para ajudar, para contribuir, né? E você falou das meninas para elas indicarem, assim, mulheres que inspiram vocês. Eu tenho isso. A minha melhor amiga é minha mãe, ela sabe de tudo na minha vida. E é quem está ali realmente comigo nos meus melhores, piores momentos. E eu vi quanta coisa ela passou, permanece forte, chora também, né? Às vezes a gente quer levantar a bandeira branca, mas não, eu vou continuar, eu preciso seguir. E é esse exemplo, assim, para mim, assim. E para você, sargento? Bom, para mim é minha mãe também. Legal. Não tenho o que falar, assim, a força da minha mãe em criar, né, os filhos e levar à casa, né, uma sabedoria. A minha mãe hoje, ela é empreendedora, né, então, assim, ela tem o negócio dela, ela toca o negócio dela com uma força e uma sabedoria que é invejável, assim, eu realmente admiro. Mas o que vocês estavam comentando, né, na questão da mulher, dessa força da mulher, talvez, né, tá invertendo os papéis. Sim. Aí, eu acho que tem a ver, porque o meu pai, né, e a minha mãe sempre falaram assim. Meu pai falava, na verdade meu pai era muito ciumento, né? Mas aí ele jogava naquela parte assim, deixa eu te falar uma coisa, não namora não. Trabalha, compra sua casa, depois que você tiver sua casa, seu emprego, você tiver tudo, você pensa em namorar. Porque esse negócio de namorar não dá certo e tal, né? Mas depois sabia que não era um conselho ruim, sim, mas ele estava vindo ali de muito ciúme também, né? Não era um conselho isento, assim, né? Puramente preocupado em comprar uma casa, não. Mas, então eu fui criada assim, então eu acho que a minha mãe também falava, né? Não dependa de ninguém, seja independente e tudo mais. Então, nós talvez, né? Não sei se vocês escutaram as mesmas coisas, mas então eu venho do ambiente que eu fui criada assim. Mas talvez nessa coisa da mulher falar não dependa, e porque antigamente muitas mulheres dependiam e perdiam a voz, né? Elas ficavam sem opção de seguir alguma coisa que elas queriam, talvez terminar um casamento, às vezes elas não poderiam porque elas não tinham renda, né? Então, ficaria complicado. Então, eu vejo que foram criando mulheres ali que falavam, então eu não posso depender, eu não posso. Só que esse eu não posso depender, eu não posso nada, vão criando mulheres fortes, mas também às vezes um pouco mais sozinhas, né? Porque às vezes foca, né? Eu preciso ser independente, eu preciso fazer isso, eu só vou, se eu seguisse a cabeça do meu pai, né? Eu só vou namorar depois que eu tiver isso. Então você vai trilhando um caminho ali um pouco mais sozinho. E aí, se você tá sozinha, que é o que eu falo, né? Eu já morei sozinha, então morando sozinha, se der um problema na lâmpada lá de casa, eu troco. Sim. Mas se o homem que mora comigo, um homem que eu tenho um relacionamento com ele, está na minha casa, a lâmpada queimou, mas eu não troco de jeito nenhum. Não vou trocar. Porque aí eu vou falar assim, meu querido, e a também lâmpada você vai trocou, invalidar a pessoa com quem que você tá lá. Exatamente. Né? Então eu vou deixar o homem ali fazer o papel dele de homem, vai lá, troca a lâmpada. Não é que eu não possa. Não é que eu não consiga. Eu sei que eu consigo. E a partir do momento que eu sei que eu consigo, eu não preciso provar. Isso. Então, eu sei que eu consigo e o homem tá ali, fisiologicamente, ele tem mais força, ele pode fazer a minha segurança se a gente estiver saindo em algum lugar. E aí eu deixo que ele faça o papel dele, eu faço o meu papel. O que eu penso, né, é que mas igual eu falo, eu morando sozinha, eu vou fazer tudo. Não vai ficar nada sem fazer. Eu vou lá e faço. Mas nessa questão aí, a gente acaba invadindo, às vezes, o espaço do outro, que às vezes o homem demora um pouco mais para fazer. Sabe aquela história que você fala assim, troca a lâmpada, daqui a pouco eu troco. Aí passa um dia, passa 2, 3, aí você perde a paciência, você vai lá e troca. Então, por muitas vezes, pelo que você tinha comentado, a gente começou a pegar o serviço, né? E fazer. E foi fazendo. Então, hoje eu enxergo do tipo assim, se eu estiver sozinha, eu consigo fazer, eu sei que eu consigo, eu vou fazer. Se tiver uma pessoa do meu lado, eu vou dividir as tarefas com ela e eu penso, né? E aí cada um tem a sua dinâmica dentro de casa e sabe qual que é a melhor forma, mas eu penso em otimizar. Então, se eu sou boa
cozinhando e a outra pessoa é boa arrumando casa, que eu cozinho, ele arruma casa e a gente tenha mais tempo disponível para poder viver, ficar feliz e em paz, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ver essa questão de otimizar o nosso tempo, porque é muito corrido, a gente tem muita coisa para fazer, né? E aí a gente conseguir levar a vida da melhor forma possível, porque eu penso que nessa história, né, de que a mulher pode ser o que ela quiser, eu acredito que a mulher, ela pode ser o que ela quiser. E ser o que ela quiser, às vezes ela não quer ter essa força toda. Exatamente. Às vezes ela não quer brigar todo dia. Tá tudo certo, né? E tem que estar tudo certo, tem que estar tudo bem, porque cada um sabe a dinâmica que funciona pra você. Se você quer brigar todos os dias, se você tá disposta a lutar todo dia, ok, vai lá, faça, sabe? E se a outra não tá, que ela tenha o espaço dela, porque eu acho que a luta que a gente tem que ter, né? Tudo que foi construído aí pra gente ter voz, é pra que cada uma possa fazer aquilo que se sinta bem. Porque não faz sentido a gente criar um padrão e que todas tenham que se encaixar naquele padrão. Exatamente. Porque não vai dar certo. Porque nós podemos concordar em várias coisas, mas não necessariamente querer a mesma coisa para cada uma. Cada uma tem uma dinâmica, cada um está numa fase de vida, cada um está aspirando alguma coisa para aquele momento. Então, eu não preciso ser guerreira todos os dias, eu não preciso ser frágil todos os dias. Eu posso ser o que eu preciso ser de acordo com a minha dinâmica. Sabe? Eu acho que é isso que é o mais importante, que é o que a gente tem oportunidade hoje, sabe? As mulheres que vieram antes, né, lutaram por isso, e a gente tem hoje aqui. Então, eu defendo, né, o meu jeito, que é melhor para mim, da mesma maneira que eu vou defender o jeito de cada uma aqui, e que vocês possam ser e exercer, né, viver da melhor forma possível para vocês. Eu penso dessa forma, que eu acho que é uma dinâmica que a gente vai ficando cada vez mais feliz, e eu costumo dizer que gente feliz não incomoda, né? Então, se todo mundo estiver feliz, vai ficando melhor. É o autorrespeito, né? Sim. Da mulher também se respeitar. Igual, por exemplo, no meu convívio, assim, minha melhor amiga, ela decidiu, ela falou, Cássia, eu quero ser do lar. E tá tudo certo para ela. Isso não vai inviabilizar a força dela, não vai, o empoderamento dela, nada inviabiliza. Ela decidiu cuidar da casa e cuidar do filho. É a missão dela. Tá tudo certo. É porque a gente vê um discurso que vem da mídia, enfim, principalmente ali nas redes sociais, de que você não pode, que existe um padrão a seguir. Que padrão é esse? É um padrão que não me representa, não me faz feliz. Tá tudo bem. Eu não tenho que fazer parte de uma manada que não me representa, né? Igual você começou falando assim, a mulher tem que estar onde ela quiser. Se é um querer, ela esteja, que ele esteja. Mas eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente quer às vezes, porque existe um discurso lá fora que a mulher é empoderada, eu acredito muito nisso, que a mulher tem, né, tem um poder incrível, né? Eu sou cristã, eu vejo o que a mulher representa diante de Deus, da Bíblia. Então, é isso que eu defendo, é isso que eu tento ser a todo custo. E a mulher, é isso que você falou, de querer se apropriar de um padrão, ela se invalida quem está com ela, né? Invalida principalmente os homens, porque aconteceu um grito que automaticamente foi invalidando o homem, e aconteceu uma inversão de valores, e agora vem as consequências disso. Eu falo porque eu estive num relacionamento com um homem que eu era o homem e a mulher desse relacionamento. Sabe a lâmpada que você falou? Eu que tinha que trocar porque ele não ia fazer isso. E eu não queria ser o homem naquele momento, eu queria ser mulher, né? E essa inversão de valores é o que eu vejo, né? Até na hora de criar filhos, como você falou, você tem um pet, né? E eu penso que vai ser difícil nesse novo ruim que está vindo aí fora. Eu acho que a gente precisa respeitar aquilo que a gente acredita mesmo, e não defender uma bandeira que por vezes não sustenta. E não sustenta, porque vai haver dores depois, igual você falou, sua amiga tá certíssima, eu quero ser dona de casa. E tá tudo certo, aquilo que faz bem pra ela, a realidade dela, e tá tudo bem, tá tudo certo, a gente vai respeitar. Não é porque eu sou a empoderada, sou a CEO de tal empresa, que eu olho pra essa mulher, como assim, essa mulher tá nesse lugar, não funciona pra mim, mas funciona pra ela, né, Eli? É porque a gente, igual ela tinha falado, a gente não tem que olhar para o homem como um lugar de desafio. A gente não tem que desafiar o homem para estar no lugar dele ou na altura do que ele faz. Não tem essa disputa. A gente tem que ter um equilíbrio entre isso, porque a gente tem que ressaltar as nossas qualidades. E ressaltar as nossas qualidades atuando bem onde a gente pode atuar.
E a gente vai crescer, a gente vai se desenvolver onde são os nossos pontos fortes, Então, a gente não precisa invalidar ninguém. É o nosso lugar. O nosso lugar, ele é adquirido quando a gente faz bem aquilo que a gente é proposto a fazer. Seja em qual área que a gente estiver. Se a gente estiver na área do investimento, a gente sendo um bom profissional, a gente vai se destacar. Se a gente estiver no corpo de bombeiro, a gente vai ser um bom profissional, a gente vai se destacar. A Gabi, no caso dela, ela se desenvolve cada vez mais porque ela tem essa capacidade de estar em vários lugares porque ela entendeu a capacidade dela, Sim. entendeu todo o potencial dela e ela quer cada vez mais transformar isso num potencial para se desenvolver como mulher, né? Não só para o ganho dela, mas para que essas habilidades inspirem outras mulheres a fazerem cada vez melhor os trabalhos que elas fazem, né? A Gabi é uma referência pra gente lá na Copeng. Para que eu vou chorar, que eu tô emotiva essa semana, tá? E isso, assim, a gente vê quando uma mulher profissional, ela faz bem o seu trabalho, isso inspira as outras mulheres. Ela não tem que disputar com uma outra pessoa. Ela tem que fazer. Quando você faz bem, você tem o seu próprio lugar separado, porque evidencia, né? E você citou uma coisa que, Ellen, que eu sempre falo isso, e com certeza nós vamos falar aqui, todas vocês vão se identificar. Eu sempre fui muito, muito magra, e eu não gostava de ser magra. Nossa, aquela coisa. Mas eu sempre fui muito humilde, eu sempre quis ficar perto de máximo das melhores pessoas possíveis. Então eu sempre fui conversadeira, vamos conversar. E isso chamava a atenção das mulheres. E aí eu sempre trabalhei desde nova, desde os 14 anos eu tenho carteira assinada. E que eu percebo no mercado? As mulheres, gente, o recado é para vocês, mulheres, gente, vamos unir forças. A gente não está aqui para disputar com ninguém, a gente está aqui para contribuir uma com a outra. Tanta coisa, dessa troca aqui de, não sei, deve ter uns 30 minutos só de troca, eu já aprendi tanta coisa. E eu olho para a senhora e já me inspiro, olho para a Cássia, já me inspiro, sabe, para ela, uma inspiração. E se a gente unir ao invés de disputar uma com a outra, eu acho, no mercado tem tanto isso, né, Cássia? Tem demais. Eu passei tanta perrengue, minha filha, com isso. E sabe que eu aprendi uma lição, né, no mercado de trabalho que eu levei para minha vida, que eu levei para o meu casamento, eu falo para você que me ajudou muito, que é a comunicação. Exatamente. Porque às vezes você está no mesmo ambiente, você sente ali meio que você está trabalhando, você está somando, mas parece que alguém está achando que você está na rivalidade. Eu aprendi a chegar perto, a conversar, a falar assim, olha, nós estamos juntos, nós estamos no mesmo jogo. Exatamente. E nós vamos fazer o gol juntos. Jogando do mesmo lado. Se eu jogar e você chutar por gol, show. E se for o contrário, também. Então, eu aprendi muito isso sobre a comunicação. E às vezes falha, porque às vezes a pessoa tá meio assim com a gente e a gente também fica assim, ela não quer conversar, então deixa pra lá. E o ambiente vai ficando pesado. Sim, então, pra você ficar no ambiente leve, use o poder que a gente tem também, que é se a gente comunicar. E eu levei isso pra minha casa. Porque muitas vezes eu chegava em casa, né, a gente é casada, eu ficava assim, eu idealizava. Falava assim, não, quando eu chegar, tudo vai estar pronto, a compra vai estar feita, tudo vai estar no seu lugar. Não estava. E muitas vezes, quando eu conversava com meu marido, não era aquela coisa assim, amorosa. Eu falava, pô, você não fez? E ele olhava para mim e falava assim, tinha que fazer? Aí eu aprendi e falava assim, não, então vamos fazer o seguinte, deixa eu comunicar. Falava assim, olha, eu queria, né, que isso pudesse estar pronto quando eu chegasse, porque você não vai estar trabalhando hoje, eu vou estar, então você vai ter o tempo disponível. Você pode fazer isso? Posso. O que mais você quer que eu faça? E aí, como deu certo. Então, hoje, por exemplo, quando eu chegar em casa, eu sei que as coisas vão estar feitas, porque a escala dele, ele está de folga e eu pedi. Então, tem essa comunicação. Da mesma forma, ao contrário. Ele falava, Cássia, eu gostaria disso. E antes a gente ficava naquele poder assim, nossa, tomara que ele faça, imaginando que ele está pensando o que eu estou pensando. A gente não tem manual. Então, vamos conversar. E que a comunicação salva. Exatamente. Né? A mulher tem que entender que o homem pensa de uma forma, ela pensa de outra. Exatamente. E são prioridades, né? Às vezes, se você for colocar até em mulheres, né? Você trabalhando numa empresa com pessoas, são criações diferentes, perspectivas diferentes. Exatamente. E cada um tem um foco. Então, às vezes, né? O que eu estou pensando, o outro não está pensando. Então, o diálogo que é estabelecido ali, né? Ele faz toda a diferença.
Falando hoje da unidade que eu trabalho, que como eu comentei na Academia de Bombeiros Militar, eu tenho muita sorte com as meninas que eu trabalho lá. Eu trabalho com mulheres incríveis e a gente é um time muito bom. A gente é um time que se ajuda. Então, tive, né, a oportunidade de trabalhar em outras unidades também, quando eu trabalhei em Varginha. Tenho amigas de lá até hoje, em Poços de Caldas. Então, assim, o Corpo de Bombeiros me proporcionou isso, né? Então, eu tenho grandes amizades ali e é um ambiente em que há muito diálogo. O diálogo, ele faz toda a diferença e a gente está ali para contribuir, né? Então, esse time de mulheres que a gente tem lá hoje é um time ótimo. Inclusive, beijo para todas vocês, vocês são ótimas. Que linda. É muito bom trabalhar com vocês, é uma experiência muito grande, sabe? É gratificante poder trabalhar com todas elas, porque cada uma do seu jeito, né? Seja aquela que é mais tímida, aquela que fala um pouco mais, a que é mais expansiva, cada uma contribui de uma maneira e a gente consegue, né? Cada uma ali com a sua habilidade trabalhar em uma determinada área e contribuir naquela mesma história de que cada um faz aquilo que tem mais habilidade, né? A habilidade é melhor ali. E aí o serviço sai. Então, para o diálogo, né? O diálogo, ele vai resolver todos os nossos problemas. Não dá para entrar na cabeça de cada uma de vocês e imaginar o que vocês estão pensando. E aí, porque o que te frustrava era a quebra de expectativa, né? Então, você tinha uma expectativa que era só na sua cabeça, a outra pessoa às vezes nem sabe. E aí a gente tem que levar isso para a vida, né? Seja em relacionamento amoroso, seja no relacionamento no trabalho, né? Nas dinâmicas, nas relações pessoais mesmo, para fazer diferença aí. Isso é legal, né? O diálogo e o respeito, eles devem andar sempre juntos, né? E essa questão da maldição da expectativa, eu aprendi há muito tempo sobre isso, porque até com amizade, eu tinha uma amiga que ela vivia me cobrando. Ai, mas você não manda mensagem, mas você... Eu falei assim, mas eu não sou assim, eu não sou desse jeito, eu não vou ficar mandando mensagem o tempo todo, é o meu jeito, mas eu te amo, eu sou sua amiga, eu tô com você, a hora que você precisar, ligou de madrugada, eu tô lá. É o meu jeito. O jeito dela era outro, né? Enfim, ela era mais pegajosa, mais próxima, ela queria toda aquela atenção. Isso eu era mais jovem. Eu continuo jovem, mas eu não é mais. Parece que tem 50 anos, né? E aí, eu entendi que o que eu tinha para oferecer para ela era aquilo que eu tinha para oferecer e era o meu melhor. E o que ela me oferecia era o melhor dela. Não significa que eu tô te dando esse celular, que eu tenho que esperar um celular em troca. A gente espera a reciprocidade, lógico, né? Mas é aquilo que eu tenho para oferecer. E eu tenho que dar de bom grado, sem esperar nada em troca. E respeitar. É o jeito dela, ela precisa respeitar o meu para a gente ter um bom relacionamento, né? E isso vale para todas as relações. E no trabalho, né, eu estava contando que às vezes eu passava essas questões porque no meio da mulher a gente sabe que sempre tem uma disputa. Que bom que não existe isso lá. Mas eu já tive que passar muito perrengue por causa disso, muito desgaste, até provar quem eu sou e eu sou de verdade. Era muito difícil. Então, quando eu vejo uma mulher maravilhosa chegando, que todas são lindas, eu quero ficar próxima dela. Eu quero, mulher, vem cá, senta comigo e compartilha comigo essa história, menina. Como é que foi que você chegou lá? E eu sempre fiz isso, sabe? Na minha história, assim. Na escola, as meninas não queriam sentar comigo, porque era magra, feia. Você acredita? A mais feia da sala, aquela coisa toda. Eu falei, não, beleza, então vou sentar com as professoras. Eu ficava com as professoras e ali eu aprendia a ser mulher, aprendia como que faz. E elas me colocavam perto delas ali. Então eu aprendia muito mais do que uma aula de português ou matemática. Aprendia também sobre educação como mulher, postura, né? Enfim, uma infinidade de aprendizados. E a mulher, ela tem um poder, ela tem uma coisa que é só dela. E que bom que algumas mulheres, elas entendem isso, elas estão dispostas a vivenciar e passar e transmitir e se aliar e ir atrás, né? Porque tem um grupo de mulheres ali que vocês trabalham juntas que fazem a diferença. Vocês entenderam isso? Sim, esse é o segredo. E eu também queria, essa agenda ser uma curiosidade pessoal minha, que você, né, se você pudesse compartilhar com a gente um maior desafio que você já presenciou no seu trabalho, né? Porque, assim, às vezes a gente fica vendo muito em filme. Aí a gente vê aquilo ali, eu falo, gente, não tem condição. Será que uma mulher vai conseguir fazer aquilo ali? E eu fico assim, me conta aqui o desafio, como que você superou isso?
Então, para mim, na verdade, o maior desafio foi quando eu entrei mesmo, foi entender tudo, porque eu lembro que quando eu entrei, uma das fases do concurso perguntava assim, o que o bombeiro faz? E aí tinha 3 linhas, eu tinha que colocar 3 coisas que o bombeiro faz. Eu preenchi lá assim, na verdade, veio na minha cabeça assim, apaga o fogo. Eu ia falar desse jeito. Eu ia falar Foi a apaga o primeira, fogo. apaga o fogo. Só que depois do apaga o fogo, não veio mais nada na minha cabeça. E eu falei assim, não é possível que eu passei na prova, que eu passei que eu passei em tudo, eu não vou saber responder 3 perguntas do que o bombeiro faz. E naquela hora eu falei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não sei o que o bombeiro faz além de apaga o fogo. Porque a única coisa, a segunda coisa que vinha na minha cabeça e que eu tava com vergonha de escrever, era que o bombeiro ia tirar o gato da árvore. E eu falei assim, como que eu vou escrever que o bombeiro vai tirar o gato da árvore? Só que eu não sabia mais o que escrever e gastei. E sabe aquele negócio quando você fala assim, essa aqui tá muito difícil, eu vou pular pra debaixo. E aí eu fui respondendo e tudo mais. Então, quando eu entrei na corporação, foi realmente descobrir tudo que o bombeiro fazia. E eu falava assim, gente, mas... Na minha cabeça era... Mas vocês fazem tudo? Como assim? Como que pode fazer tudo? Porque aí você tem que nadar, você tem que mergulhar. Aí você tem o salvamento terrestre, você tem o salvamento em altura, você tem o atendimento pré-hospitalar. E aí vai aquela infinidade de coisas, né? Tem a atuação no helicóptero, que é o pessoal do batalhão de operações aéreas. E aí o bombeiro foi expandindo, né? Tem a busca e resgate com cães. Depois teve a especialização. Então, a gente tem um batalhão especializado hoje. São muitas áreas. Então, quando eu entrei, acho que para mim foi o maior desafio mesmo entender onde eu estava entrando, como aquilo ali funcionava e qual era a dinâmica. E a minha maior surpresa, assim, foi entender que eu precisaria de pessoas. Que eu falei assim, eu preciso contar com essas pessoas. Isso aqui não é um trabalho que eu vou fazer sozinha. Porque eu sou uma pessoa que gosto de desenvolver tarefas sozinhas. Algumas coisas eu preciso desenvolver sozinha. Sim. Então, ali eu entendi que eu ia precisar trabalhar em grupo. Tanto que a gente forma uma guarnição de atendimento. O bombeiro, ele não sai sozinho. O mínimo que ele vai atuar é em dupla. Então, e aí é confiar. Então, eu precisei treinar com aquelas pessoas, trabalhar com elas e entender que eu iria precisar delas. Então, do tipo assim, não adianta eu descobrir uma técnica, eu sei como que eu faço esse nó mais rápido, uma ancoragem mais rápida pra gente descer, né, fazer um salvamento ali. Não adianta eu ter aquilo ali e guardar pra mim. Eu preciso que todo mundo que está trabalhando comigo entenda qual que é aquele processo, saiba como fazer para que aquela pessoa possa fazer, eu possa descer, realizar o salvamento, ou eu fazer e ela precisa confiar em mim, descer, fazer o salvamento. Então, para mim, foi essa dinâmica mesmo, sabe? De entender como que a corporação trabalha, entender que que aí foi lá que eu aprendi, né? Que a palavra corpo de bombeiros, ela não é à toa, que é realmente um corpo, a gente precisa estar junto, trabalhar juntos mesmo. E em ocorrência, cada uma primeira ocorrência que você vai é um desafio. E eu sempre falo, né? Você pode ter ocorrências parecidas, ocorrências que você tem, por exemplo, fraturas parecidas, mas não é a mesma ocorrência. Então, a atividade operacional do Corpo de Bombeiros Militar cada dia é uma novidade. É dinâmico, né? É bem dinâmico. E isso é ótimo, assim, sabe? É uma coisa que me atrai, que eu gosto muito. Nossa, eu achei que ela ia responder, sabe o quê? Parte física. Eu imaginei ali. Nossa, gente. Eu tenho altura, mas força não significa. Eu vou ficar igual ela ali, ó. Sério? Não, eu não vou mentir que quando eu entrei, eu tive um pouco de dificuldade. Apesar de ter treinado um pouco, eu tive um pouco de dificuldade. Mas atualmente já não é uma área que é uma preocupação, uma dificuldade minha mais. Porque eu falei, eu não vou passar aperto com isso aqui mais. Então agora eu tenho meus treinos certinhos, todos os dias, tá ali, o planejamento tá feito e eu executo. Então a atividade física hoje não é uma coisa que me preocupa, graças a Deus, um problema menos. Mas já preocupou? Inicialmente, sim, eu tive que me preparar mais. Eu achava que estava bom quando eu entrei, mas não estava. Porque para entrar, o TAF é diferente. Faz a separação ali, né, do TAF masculino e feminino, né? Uhum. E é uma tabela diferente da tabela depois que você já está dentro da corporação. Então, mas eu pensava na atividade física, seria só aquele TAF ali, né? Aquele teste de aptidão física. Seria só aquilo ali para poder entrar e estaria tudo bem. Mas o que a gente tem que pensar é que o bombeiro equipado, por exemplo, se eu vou entrar num incêndio, eu preciso colocar o roupão de combate a incêndio, preciso colocar a bota, capacete, o EPR, que é o equipamento de proteção respiratória. Então,
são diversos equipamentos. Então, quando você coloca todo aquele equipamento que aumenta ali no seu peso 20 quilos, mais ou menos. Então, você aumentou o seu peso 20 quilos e você está entrando e você vai ter que pegar alguém. Então, o seu treinamento físico, lá eu aprendi que ele não era para mim, porque o meu treinamento físico só para mim, ele funcionava. Tava certo. Mas e aí para eu pegar outra pessoa? Então, se eu entro lá e eu preciso tirar uma pessoa de lá de dentro. Então, o meu condicionamento físico, ele tem que ser para isso. Então, se eu vou nadar, eu não posso nadar só para mim. Eu preciso nadar e conseguir tirar a outra pessoa que precisa de mim. Então, foi aí que eu entendi que eu precisava treinar mais. Era o suficiente para mim. Para a atividade de bombeiro, ele não era, não. Então, eu tive que treinar um pouquinho mais. E por isso, né, que a gente tem lá, a gente tem um acompanhamento anual que é feito pela corporação. A corporação se preocupa com isso. Então, a gente passa no médico, né, todo ano. Faz o exame lá. E a gente tem o teste de aptidão física, também é feito anual. Então, toda a tropa do Corpo de Bombeiros Militar, ela faz esse teste de aptidão física anualmente. Entendi. Então, a gente tem que manter, né, constantemente ali o treinamento. Ela prova pra gente que não é impossível, tá vendo, Cássia? Não é. Se precisar, a gente pode montar o grupo aqui, começar a treinar. Agora, rapidinho. Deixa a gente só sair aqui do ar. Vamos ver se vai dar certo. Dá certo, sempre dá certo. Gente, pode ir que dá certo. Não, eu já comecei cortando aqui, ó. Meu namorado tá assistindo aqui, ele vai falar que é verdade. Cortando açúcar. Cuscuz é todo dia, tá, gente? Aqui, ó, cuscuz, aprendi a gostar. Cortei açúcar. Óleo, eu como sem óleo, Ellen. Você imaginou isso na sua vida? Sim. Não. Pra mim? Você esperava isso de mim? Eu como sem óleo. Como assim? Porque você não contou esse segredo pra mim antes. Então, pra ela é fácil. Pra mim é fácil. Eu tenho tempo que eu fico sem açúcar, né, assim, no café. Porque eu trabalhei como barista há muito tempo. Aí, desde lá, eu tenho acostumado a tomar o café sem açúcar. Então, pra mim, assim, perceber o café sem açúcar ou experimentar outros sabores, tanto na bebida quanto na comida, tem sido interessante, sabe, fazer esse processo para poder melhorar minha saúde, assim, todos legal. os quesitos. Eu tenho alguém agora que pega no meu pé regularmente, então eu já tô cortando, mas isso é legal. A gente, disciplina, né? E a gente precisa fazer isso. A gente precisa cuidar. A gente cuida de tanta coisa e às vezes esquece de cuidar da saúde, né? E a gente precisa dela, né? Para trabalhar. Eu era gerente de uma equipe grande de comercial e eu falava assim, meninas, eu preciso que vocês se cuidem. Eu não quero vocês aqui como máquinas trabalhando, não cuidem de vocês, porque vocês fiquem mais felizes, autoestima elevada, para dar conta de trabalhar, porque já aconteceu comigo, Ellen, de não ter voz. Como que eu faço? Eu paro na hora. Se eu não cuidar dela, não cuidar da minha saúde, vai afetar no meu trabalho, consequentemente no meu bolso, e aí já vai ladeira abaixo. Aí a autoestima vai tudo, né? Então é importante. E eu tava lembrando que agora, que só aqui, ó, eu e ela falamos, somos mulheres que inspiram, tá? Vocês duas não falaram, não. Eu falei da Ela minha falou mãe. da mãe dela, faltou ela. Nossa, onde é que eu tava na hora que você falou? Ela falou assim, da mãe dela. Ellen, quem que é a mulher que te inspira, Ellen? A minha mãe me inspira muito. Mães são incríveis, né? A minha mãe minha mãe e meu pai são casados há 38 anos, né? É mesmo? São 38 anos de casados. A minha mãe é aquela mãe que, tipo assim, gosta de fazer a comida do dia de domingo. Gosta de ter os filhos, os netos ali próximo a ela. Ela é uma pessoa que sempre me inspirou muito na vida, assim, a ter esse prazer de fazer as coisas bem feitas para as outras pessoas, né? Não só a comida, mas um trabalho de casa ali, tudo que ela fez, né? Ela dedicou 20 anos na vida dela a cuidar da mãe, né, a ter esse cuidado com a mãe dela após o falecimento do meu avô. E assim, a gente conviver com a minha avó dentro de casa nesse processo ensinou a gente a amar as pessoas que estão mais próximas da gente, a ter esse cuidado com os nossos. Então, acho que isso é um ensinamento que a minha mãe teve com a gente. Ela passou esse legado para mim e para minha irmã. E hoje eu vejo a minha irmã com os filhos dela, mas preocupando com a minha mãe, preocupando com a gente ali em casa, abraçando todo mundo. Eu acho que isso é muito inspirador. E dá pra ver que você pegou pra você. Sim. Acolhe as assim. pessoas. Sim. A Ellen tem isso. Aquela mulher que você olha assim, me abraça aqui. Me abraça dia, cara. Impressionante, você puxou isso dela, né? Sim, puxei isso da minha mãe. Que legal, gente. O papo tá muito gostoso, né? Se eu pudesse, eu ficaria aqui horas falando diversas coisas, né? Sobre mulheres e para mulheres.
Eu gostaria, assim, de deixar aqui as considerações finais para vocês, né? O microfone está aqui, a câmera está aqui. Eu gostaria que vocês deixassem mensagens para alguma mulher, ou para todas as mulheres, ou para si mesma, né? Porque a gente precisa deixar mensagem para a gente também, né? Ninguém melhor do que nós mesmas para trazer esse estímulo. Eu assisti uma palestra do Sérgio Cortella e ele falou assim, ninguém motiva ninguém. Eu olhei para ele assim, estava assistindo, mas como assim, Cortella? Não, você tem inúmeras motivações. Às vezes você precisa sair para trabalhar porque você tem um filho para criar, você tem uma casa para comprar, seja o que for. Ninguém motiva ninguém. Você tem algumas pessoas têm o seu próprio eixo de motivação. O que você faz é estimular outras pessoas. Naquela hora, eu entendi muita coisa para mim. Porque o que a gente faz é estimular outras pessoas a serem melhores, né? E que a gente aqui, nesse momento, a gente possa ser essa voz para estimular outras mulheres ou estimular a si mesma, ou encontrar o seu ponto de motivação. E eu gostaria de começar com você, Ellen. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, todas vocês por este momento. Eu saio daqui uma mulher melhor, sabendo que eu tenho grandes mulheres ao meu lado. E a gente vai trocar o WhatsApp, viu, gente? O grupo do WhatsApp depois para a gente encontrar. Parabéns pelas mulheres que vocês são. Viu, sargento? E não estou desmerecendo a gente que é civil, não, tá? Mas essa mulher, ela tá ali, dedicando a vida, fez um juramento, né? Em prol da sociedade, das nossas vidas, né? E eu sou fã, não porque eu tenho militar, assim, na família, o que eu conheço, mas eu sou fã de vocês, que dedicam a vida, saem todos os dias sem saber se vai voltar em prol do outro. Parabéns. E parabéns por ser essa mulher que está diante de mim aqui. Porque ao olhar para você, eu já vejo muita força. A gente trocou poucas palavras sobre a história, mas eu já me identifiquei muito com você sabe. E você é muito grande. E mulher como você, atrás dessa farda, isso me deixa ainda mais leve, mais confortável, confiante e me dá inspiração. Ai, obrigada. Eu agradeço, mas eu preciso falar, né, que eu sou só uma representante de grandes mulheres que a gente tem na corporação. Nós temos mulheres lá sensacionais que estão, né, seja no administrativo, no operacional, cada uma ali contribuindo, né, da melhor maneira possível. Eu agradeço todos os elogios. E eu posso dizer a mesma coisa de vocês, porque cada um na sua área está trabalhando com excelência, né? E a gente vai mostrando que a gente pode ocupar os lugares, que a ocupação de lugares ela é feita por competência. Então, a gente tem, né, pessoas competentes, mulheres competentes em todas as áreas. Sim. Então, a nossa competência está fazendo a gente alcançar, né, altos lugares, né, alçar voos maiores, né, cada dia mais. Então, eu agradeço a oportunidade, né? O Corpo de Bombeiros Militar fica feliz de ter sido convidado, né, e eu mais feliz ainda de poder ter partilhado com vocês esse momento aqui, e a gente está, né, eu estou à disposição de vocês que estão aqui, né, que a gente possa continuar trocando também fora daqui, né, cada uma pode contribuir de uma maneira diferente uma na vida da outra. Então, eu agradeço muito e parabenizo cada uma de vocês pela atuação na vida. Que linda, obrigada. Com você, Ellen. Isso aí. Uma mensagem, assim, que eu acho que é importante a gente deixar, porque a gente viu que várias histórias e várias situações, né, em que a mulher pode se sair melhor no local de trabalho sem tirar o lugar de ninguém, sem fazer distinção, assim, né, da capacidade de um para o outro. Mas entender que isso, como a sargento falou ali na corporação, essa união das mulheres, ela pode somar as capacidades que cada uma tem. E uma mulher confiando na outra, ela possibilita o bom trabalho da outra. Sem ela dúvida. Possibilita a proteção daquela mulher que está do lado dela, no local de trabalho. Então, eu acho que a mensagem que a gente deixa desse momento é que a união, ela fortalece e ela evidencializa a capacidade de cada uma das mulheres. Então, cada mulher ela é importante. Desde o momento em que ela sai da casa dela, ela vai trabalhar, ela volta, ela tem uma segunda rotina. Então, todo o processo que ela faz, ela está contribuindo para um mundo melhor, tanto para a vida das pessoas com as quais ela trabalha, tanto para a vida das pessoas com as quais ela convive na vida da casa dela. Então, toda mulher é uma inspiração, né? Então, eu acredito que nós, mulheres, só temos a contribuir. Legal, gostei. Muito bom. Captei. Bom, eu vou deixar aqui para as mulheres. Foi um aprendizado que
eu recebi fazendo terapia, que foi me enxergar. É para você parar uns minutinhos, se olhar no espelho, se enxergar, saber quem você é, o papel que você tem, o valor que você tem, e não se comparar, porque a gente é única, né? Cada uma é única, cada uma está numa fase diferente, cada uma tem anseios diferentes. Então, o fato de eu estar trabalhando não inviabiliza quem quer ser dona de casa, né? Então, se olhe, se observe e se respeite e lembre que você é única. Ai, que lindo. Agora ficou até difícil para eu falar alguma coisa, gente. Vontade de pegar tudo que vocês falaram e repetir aqui, ó. Bom, eu gostaria de deixar um abraço a todos os nossos conselheiros, delegados, colaboradores, em especial as nossas mulheres, né, nossas cooperadas, né, Ellen? Isso. Obrigada, viu, Ellen, pela parceria de sempre. Isso é incrível, viu? Eu que agradeço. Vou falar aqui publicamente. Deixar um grande abraço a vocês e que essa mensagem alcance o maior número de mulheres possíveis, assim como as meninas disseram. Mulher, você é única. Não deixe ninguém falar menos que isso. Então, mesmo que você não tenha algum estímulo de fora, seja você a sua motivação, o seu estímulo. Então, se você tem um sonho, corra atrás, não desista, voe como águia. E você é única, como eu disse. Então, corra atrás mesmo, cuide de você, cuide da sua saúde, cuide de quem você ama. Pense no hoje, plante hoje para colher amanhã e que as mulheres possam se unir cada vez mais. Então, um grande abraço a todas as nossas mulheres, um abraço da Copeng a vocês. Sintam-se especiais. Todo dia é Dia da Mulher. Toda semana, todo ano inteiro é Dia da Mulher. É nosso dia, né? Nós somos fortes. Escute a si mesma. Vá de acordo com o seu limite. Se cobre, mas não cobre tanto. Seja leve com você mesma. Um grande beijo. Somos todas incríveis. E uma salva de palmas para todas as mulheres, né? Vamos no nosso tempo. Isso aí. Muito bom, meninas. Show, finish. Viu, Ellen? Nem doeu, viu?